amados irmãos e amigos, mais uma vez estamos aqui reunidos, não é? Através das mídias sociais, para podermos expressar a nossa alegria em servirmos a esse Deus tão maravilhoso, tão bom. Espero que todos estejam bem, com saúde, não é? Aguardando aí o dia em que as coisas voltarão à sua normalidade, e eu tenho certeza de que esse dia já está marcado no calendário de Deus. Vamos aguardar tão somente isso acontecer. Mais uma vez estamos aguardando os amados irmãos começarem a chegar, como de fato o nosso pastor Carlos já se faz presente conosco, já tomou assento virtual aqui. Everton, Ramiro, nosso amado irmão. Vamos aguardar mais um pouquinho e aguardar os irmãos chegarem para que possamos cultuar a Deus juntos, meditar um pouco na sua palavra como nós estamos habituados. Espero que todos estejam bem, gozando de saúde, como eu falei no início, e eu tenho certeza que Deus mais uma vez falará ao nosso coração, como nós estamos habituados aqui a ouvir a sua voz. Mandamos um abraço ao nosso pastor Marcos Barbosa, de quem somos campo missionário ali na igreja do Evangélica Congregacional do Ligeiro, né? Em Campina Grande. Um abraço também ao reverendo Ismael Ornilo, atual presidente da Aliança das Igrejas Evangélicas Congregacionais do Brasil. E eu sou o Sandro Máximo, estaremos juntos daqui para frente para que nós possamos meditar um pouco na palavra do Senhor. Estamos orando a Deus aí pelas famílias, em especial da ECPI, né? Nosso irmão César, nossa irmã Luzia, Jorlana, Joyce. Que Deus chegue com providência na vida de vocês, trazendo saúde, para que nós possamos, com brevidade, estarmos gozando um da companhia do outro, em nome de Jesus. Mandamos um abraço também fraterno aos oficiais da nossa igreja, presbítero Jailson e sua esposa Régia, presbítero José e sua esposa Rosarinho, diáconos Janilson, sua esposa Cida, e Diogo e sua esposa Andréia. Diogo, que também é superintendente da nossa escola bíblica dominical. Mandamos um abraço a todos, espero que todos estejam com saúde e cada vez mais com a esperança no coração de estarmos juntos no tempo. Amém? Nosso irmão Lucas Caveira, Luquinha já chegou, e eu tenho certeza de que outros irmãos estão chegando e nós vamos cultuar a Deus, dessa maneira que todos estão fazendo agora, irmãos? Não em nada substitui o culto presencial, mas é aquilo que Deus disponibilizou à sua igreja. Deus sempre nos dá um escape, Deus sempre nos dá uma alternativa para que seu nome seja glorificado, enaltecido, E as demais igrejas estão fazendo isso, estão disseminando o Evangelho, pregando o reino de Deus através das mídias sociais. Então nós temos que nos atualizar, nós temos que estar preparados para isso, e eu tenho certeza que quando a normalidade voltar, esses mecanismos de utilização de mídia social, de mídias sociais, serão utilizados ainda, e só quem ganha com isso é o reino de Deus. Então eu louvo a Deus pela sua presença. Você que está conosco, fique até o final, não perca aí o que está sendo oferecido, Você não pode sair da mesa no meio da refeição. Vamos usufruir aí dessa oportunidade que o Senhor nos concede de nos alimentarmos dele, nos fortalecendo para a semana que se inicia, orando e pedindo a Ele que nos dê oportunidades de sermos fiéis, de sermos úteis em sua obra. Amém? Vamos orar? Eu tenho certeza que você já está pronto, então pega a sua Bíblia, deixa de lado aí, daqui a pouco você vai fazer uso dela em nome de Jesus. Oremos. Meu Senhor Deus e Pai, mais uma vez aqui estamos, Senhor, diante do Teu povo, através das mídias sociais, com o coração cheio de esperança, Senhor, cheio de fé,
na perspectiva de que os teus propósitos se concretizem, se estabeleçam e nós possamos voltar à normalidade, Senhor. De estarmos reunidos nos templos, te glorificando, te exaltando, sendo edificados pela tua palavra, exercendo a comunhão, exercendo o amor e tudo aquilo que é pertinente, Senhor, ao teu amor. Nós te pedimos em nome de Jesus, abençoa os dirigentes das nações, Senhor, as autoridades devidamente constituídas, Pai, eleitas pelo povo, Senhor, e colocadas ali para gerir as suas nações, seus estados, seus municípios e todo aquele, Pai amado, que exerce autoridade. Nós te pedimos que tu venhas, Pai amado, sobre eles com discernimento, sabedoria, para que possam gerir da melhor maneira possível o teu povo, que se espalha pela terra. Nós te pedimos, Senhor, abençoa os enfermeiros, os médicos, os maqueiros, toda a equipe, Pai, que trabalha nos hospitais, na linha de frente, nessa batalha, Senhor, estão no fronte de batalha, Pai amado, nesta guerra, que tu possas dar-lhes saúde, Senhor, protege-os de todos os males, e que este vírus, Pai amado, seja derrotado para a honra e glória do teu nome. Te pedimos isso, Senhor, na certeza da tua fidelidade e de que teus propósitos irão se concretizar na vida de todos, em nome de Jesus. Amém. Amém, amados irmãos? Vamos louvar mais um hino, né? Ou melhor, um hino do nosso Salmos e Hinos, o de número 165, Jesus me guia. É um hino lindo também, não é? Nosso Salmos e Hinos é cheio de historicidade e eu tenho certeza de que você vai se alegrar com isso. Deixa eu só apertar aqui para nós ouvirmos esse hino. Enquanto você vai se preparando, enquanto você vai aí buscar o Senhor. Jesus me guia, que prazer, palavra de consolação. Por onde for do meu viver, me guia sempre a sua mão. Jesus me guia, que prazer é sua mão que a mim conduz. Feliz em tudo eu hei de ser, pois quem me guia é meu Jesus. Nas horas tristes de aflições que a vida tudo sempre dá, na angústia e tentações, o meu Jesus me guiará. Jesus me guia, que prazer é sua mão que a mim conduz. Feliz em tudo eu hei de ser, pois quem me guia é meu Jesus. Ajuda-me a não murmurar, qualquer que for a condição. Contente estou, pois sem cessar me guia pela sua mão. Jesus me guia, que prazer é
sua mão. Jesus me guia, que prazer é sua mão que a mim conduz. Feliz em tudo eu hei de ser, pois quem me guia é meu Jesus. Glória a Deus, aleluia, por esse lindo tão lindo, esse louvor tão lindo, número 165, na voz do pastor Gilson Soares, para o nosso deleite espiritual. Nós vamos, como de costume, meditar um pouco na palavra de Deus agora, porque precisamos, irmãos, nós precisamos receber de Deus esse alimento, para que nossa alma fique robusta, né? Nós tenhamos reservas de fé para enfrentarmos as dificuldades do dia a dia. É necessário nós termos esse encontro com o Senhor através da sua palavra, em oração, utilizando aí dos meios que Deus tem para edificar o seu povo, para nos trazer aí a sua paz, o seu discernimento, a sua orientação. E tudo isso é adquirido através da sua santa palavra. Então eu louvo a Deus mais uma vez por sua presença, pelo seu desejo de estar conosco nesse lugar, através do Facebook ou do Instagram. Você que nos assiste pelo Instagram, nós temos um período aí de 1 hora, 60 minutos, e às vezes passa, né, extrapola. Aí você pode ver depois aí no Facebook e no canal Salos, no YouTube, tá certo? Em nome de Jesus, nossa irmã Jus, nossa irmã Andréia, sejam bem-vindas em nome de Jesus. Um abraço para o nosso irmão Romildo. Estou com saudade de todos em nome do Senhor. E quero dar um abraço, né, apertado, assim que for permitido e possível, quando essa tempestade passar. Então, abra sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 16. Atos que foi escrito, né, por Lucas, o médico amado, discípulo de Paulo. Tanto o seu evangelho, o evangelho que leva seu nome, quanto Atos, inicialmente eram juntos, né? E depois foi separado, visto que tratam de dois assuntos muito diferentes. Enquanto um prega o evangelho de Cristo no seu ministério, né? É evidente, e o outro fala do nascimento da igreja e como ela se desenvolve nos primeiros momentos. Nós lemos no capítulo 16, na live passada, de sexta-feira, nós falamos sobre a cura de uma jovem adivinhadora, que trazia muito lucro, né, aos seus senhores, e que Paulo, ela ali usada por um espírito demoníaco, Paulo repreende aquele espírito, e isso, por consequência, traz prejuízo aos senhores daquela jovem escrava, e Paulo é preso, né? E a partir do verso 27 do capítulo 16, acontece algo muito interessante que eu gostaria de compartilhar com os amados irmãos a partir desse momento. Vamos ler então. Atos dos Apóstolos, capítulo 16, verso 27. O carcereiro despertou do sono e, vendo aberta as portas do cárcere, puxando da espada, ia suicidar-se, supondo que os presos tivessem fugido. Mas Paulo bradou em alta voz: não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. Então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou precipitadamente e trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Depois, trazendo-os para fora, disse: Senhores, que devo fazer para que seja salvo? Responderam-lhe: crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e tua casa. E lhes pregaram a palavra de Deus e a todos de sua casa. Naquela mesma noite, ou melhor, naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhes os vergões dos açoites. A seguir foi ele batizado,
e todos os seus. Então, levando-os para sua própria casa, lhes pôs à mesa, e com todos os seus manifestava grande alegria por terem crido em Deus. Graças a Deus. Meu Senhor Deus e Pai, mais uma vez estamos diante do Teu povo, diante da Tua palavra, esta agora mencionada, Senhor, e a partir deste momento nós precisamos da Tua intervenção em nossas vidas, da Tua iluminação, ó Espírito Santo, para que nós possamos aplicar da melhor maneira possível, Senhor, esta Tua palavra maravilhosa em nossos corações. Nós precisamos ser edificados, Senhor, fortalecidos na força do Teu poder, e neste momento, Pai amado, é o momento ideal para isso. Então te rogamos, em nome de Jesus, nos ajuda. Amém, irmãos? Estamos aí diante de Desculpa, irmãos, mas a garganta, de vez em quando o bichinho do ram me pega. Estamos diante de um momento de início, né, da igreja primitiva, da igreja cristã, dando aí seus primeiros passos, colhendo seus primeiros frutos. E nessa pregação do Evangelho, nessa manifestação de fé na pessoa de Jesus Cristo, algumas coisas como consequências sobrevêm à vida dos apóstolos. Nesse caso, Paulo e Silas, por pregarem o Evangelho, são presos, são privados de sua liberdade, são tirados do convívio dos seus amigos, familiares, simplesmente por falar de amor, simplesmente por falarem de Cristo Jesus. Então não é natural, não é difícil de crer, de acreditar, que aquele que prega o Evangelho genuíno e verdadeiro sofra algum tipo de restrição, algum tipo de oposição ainda neste mundo. Nós sabemos que no Brasil não há tanta perseguição para que nós possamos pregar o Evangelho, mas existem muitos países ainda no mundo que as pessoas podem pagar com a sua própria vida, pelo simples fato de pregarem Jesus, de falarem desse nome tão sublime, pois acima deste não há nenhum outro nome. Então, se nós pregamos genuinamente o Evangelho, é bem provável que nós soframos algum tipo de restrição. E esse pregar o Evangelho de maneira simples, irmãos, de maneira concisa, sem enfeites, sem artifícios, sem mágica, é simplesmente falar do ministério de Jesus Cristo, do amor de Deus que se manifesta na pessoa do seu Filho, na intervenção do Espírito Santo que nos convence do pecado, da justiça e do juízo, e o mais, irmãos, a transformação necessária, o convencimento necessário é da parte de Deus, é Ele que faz. Nós somos inseridos nesse processo como transmissores, como canal, como aqueles que, vivenciando a doutrina de Cristo, que se baseia tão somente no amor, faz com que as pessoas se aproximem desse estilo de vida, desse modo de pensar. Então era natural que algumas pessoas concorressem para os discípulos, porque o jeito que eles viviam era um jeito diferente, era um jeito amoroso, eles partilhavam, dividiam os seus haveres, o que possuíam, suas terras e tudo mais. E isso era contraditório, era antagônico naquele tempo, naquele mundo, como também hoje o é. Quando nós ouvimos algum relato de algum irmão que, tendo ou não tendo, mas partilhando alguma coisa, talvez o pensamento que vem à nossa mente seja: como pôde fazer isso numa época tão difícil, num momento tão cheio de turbulência? Mas Deus ainda toca no coração das pessoas, e Deus ainda impulsiona para que nós possamos exercer o amor, porque é Ele quem cuida de nós, é Ele que provém as coisas para que nós estejamos nessa terra vivos, é Ele que nos mantém de pé, nos sustenta literalmente. Então, quando Ele nos constrange a fazer algo, no sentido benéfico, quando Ele nos impulsiona a fazermos a sua vontade na vida de outras pessoas, Ele se responsabiliza e Ele cuida de nós, Ele nos mantém, como eu disse. Então, falar de Jesus Cristo hoje é falar desse amor,
E muito mais importante do que falar é vivê-lo. Esse é o mais difícil. Viver o Evangelho que nós pregamos. Esse é o mais difícil. E nós temos visto nesse mundo, irmãos, testemunhos que tanto enaltecem a Cristo como também envergonham o Evangelho. Então nós temos que estar vigilantes em oração para que o Senhor nos dê força, nos ajude em nossa caminhada, para que nós não venhamos, sob hipótese alguma, envergonhar esse Evangelho que é tão transformador na vida das pessoas. Conhecemos pessoas, e você também deve conhecer, que tiveram as suas vidas totalmente transformadas, foram libertos das algemas, não é? Da escravidão do pecado, de vícios, de prostituição, de avareza e tantas outras coisas. É Deus que faz isso, irmãos. É Deus que faz isso em nós e através de nós para outras pessoas, levando essa mensagem. Então nós encontramos, por pregar o Evangelho, por falar de amor, por serem úteis na obra de Deus, Paulo e Silas encarcerados, presos, não é? Sofrendo por causa do Evangelho. E sofrer pelo Evangelho, irmãos, é algo muito particular de cada um, depende muito também do entendimento que cada um tem do que é sofrer pelo Evangelho. Às vezes há uma confusão nesse significado da palavra, no significado da palavra sofrer pelo Evangelho, viver pela fé. Muitas vezes as pessoas passam os pés pelas mãos, entram em dificuldades, criam obstáculos, né, diante de si com suas próprias mãos e atribuem isso ao Evangelho. Eu estou passando dificuldade por causa disso, onde na realidade foram suas ações, onde na realidade foi a sua própria vontade que lhe levou para aquele lugar, né? Como alguém, por exemplo, que tendo um cartão de crédito, gasta mais do que pode pagar e fica com dificuldade, e depois fica dizendo que está sofrendo por causa do Evangelho, onde uma coisa não tem nada a ver com outra. Sofre-se, né? Se sofre por causa das nossas, são consequências das nossas ações, da nossa má administração. Nós somos, enquanto estivermos nessa terra, mordomos de Cristo, e temos que agir de maneira que o seu nome venha ser glorificado também com tudo que chega às nossas mãos. Então o carcereiro desperta no sono, né? Porque por volta, no versículo 25, nós encontramos aí o sobrenatural de Deus acontecendo. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros da prisão escutavam. De repente sobreveio um tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão, abriram-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos. Então o sobrenatural de Deus chega na vida dos seus servos, no momento de adversidade, no momento em que certamente eles não esperavam que isso ia acontecer, mas o que havia da parte dos seus servos, da parte de Paulo e Silas, era uma gratidão a Deus no coração, em um momento em que esse sentimento dificilmente deveria nascer, deveria brotar, porque afinal de contas eles estavam presos. Como é que eu vou me alegrar estando preso? Como é que eu vou ficar feliz em uma situação tão adversa, tão diferente daquela que eu desejo? Só que havia no coração desses homens um sentimento que ali foi colocado pela própria mão de Deus, e isso é o que torna muitas vezes o Evangelho tão difícil de ser compreendido, como o ministério de Cristo é tão difícil de se entender sem a intervenção divina. É por isso que se levantam estudiosos, filósofos, historiadores, falando sobre ética, sobre moral, sobre costumes, né? Sobre a história da humanidade, sem levar em consideração a vontade de Deus, sem levar em consideração a intervenção divina, sem levar em consideração o que Deus faz na vida do homem. E analisa tão somente como sendo algo comum e humano e corriqueiro, deixando a fé à parte, deixando a fé separado, como se não fosse pertinente à nossa vida. E há quem diga que, pelo jeito que o mundo vai, pelo jeito que o mundo é, tão aparentemente carente, né, ou ausente de Deus,
isso seja uma das evidências da sua não existência. Isso é um engano, isso é uma falácia, é um erro. E nós devemos compreender que Deus tem propósitos na nossa vida, na vida da sua igreja, e isso vai se concretizando dia a dia. Deus tem propósito com a humanidade. Nós não podemos atribuir a Deus a culpa por nosso sofrimento. Muito pelo contrário, no caso aqui dos apóstolos, eles se sentiram felizes, porque estavam sofrendo pelo Evangelho. Vou tomar só um pouquinho d'água. E isso para eles, irmãos, era motivo de alegria, porque se acharam dignos de sofrer pelo Evangelho, pela pregação do Evangelho. E nós devemos pregar esse Evangelho de maneira saudável, de maneira inteligente, de maneira até racional, usando os dons e os talentos que Deus nos dá, para demonstrarmos da melhor maneira possível esse Evangelho, para alcançarmos ali as almas que estão já reservadas para esse fim, que já foram eleitas por Deus da eternidade. E Deus faz uso dos acontecimentos, das adversidades para atingir as pessoas. Paulo e Silas não imaginavam passar por essa situação nesse momento, e eles não percebiam que enquanto louvavam, que enquanto cantavam hinos, que enquanto oravam na prisão, encarcerados, Deus estava trabalhando na vida de outras pessoas. Deus estava usando a adversidade que sobreveio sobre os apóstolos para salvar vidas. Então nós não podemos negligenciar nenhum acontecimento que está ao nosso redor, que nos sobrevém, seja ele bom ou não, sem levar em consideração os propósitos de Deus. Enquanto tem gente chorando, enquanto tem gente lamentando, Deus está trabalhando na vida de outras pessoas. Então não lamente os acontecimentos da sua vida, entregue a Deus. É Deus que sabe o que é melhor para cada um de nós. Então diz o verso 27 que o carcereiro despertou do seu sono, e vendo as portas do cárcere abertas devido àquele terremoto, devido à intervenção divina, puxou logo a espada e ia suicidar-se, porque nós sabemos que os guardas romanos, o exército romano, o povo romano era muito rígido com relação a esse tipo de coisa. Se um guarda fosse pego, se algum prisioneiro fugisse, melhor dizendo, durante a guarda de algum soldado, no momento que ele estava ali protegendo, ele pagaria com a sua própria vida. E este guarda sabia disso. Do mesmo modo que os guardas que guardavam o sepulcro de Cristo também saberiam que se alguma coisa acontecesse com aquele corpo que jazia naquele túmulo, se alguém, por exemplo, roubasse, eles pagariam com a própria vida, se isso acontecesse. Então, antecipando-se o horror que porventura viria cair sobre sua vida, recair sobre sua vida, o carcereiro propõe no seu próprio coração tirar a sua própria vida, porque ele imaginou que os presos, diante daquilo tudo, já que a porta estava aberta, tivessem fugido. Às vezes nós pensamos que é o fim. Existem momentos em nossas vidas que nós imaginamos que não temos para onde correr, não temos para onde fugir, não há a quem humanamente possamos recorrer, e só nos resta o abismo, e só nos resta o fundo do poço, e só nos resta a tempestade em um barco frágil no meio do mar, e ficamos à mercê da nossa própria sorte, ou à mercê da nossa própria fé, já que a fé pode nos transportar dessa situação. Mas em meio a essa adversidade que surge na frente do carcereiro, Deus já tinha aí preparado algo novo, como Ele fez na minha vida, como Ele fez na sua vida, e como Ele faz na vida de tantas outras pessoas. Algo novo, e o novo de Deus alegra, o novo de Deus transforma, o novo de Deus edifica, o novo de Deus restaura, o novo de Deus liberta. Então nós devemos estar preparados para o novo de Deus, e esse novo de Deus vem em momentos de adversidade. A novidade de Deus que traz paz e harmonia e alegria ao coração vem em momentos muitas vezes que nós não esperamos que estes aconteçam.
A tempestade, para ser acalmada e trazer paz, foi necessário que ela estivesse antes agitada e os ventos estivessem bravios. Para que Lázaro tivesse ressuscitado, fosse ressuscitado por Jesus, foi necessário, evidentemente, que ele tivesse morrido. Então, não despreze, nem fique à margem dos acontecimentos quando as adversidades se aproximam de nós. Como eu costumo dizer, já disse várias vezes aqui, as adversidades também têm um cunho pedagógico, nos ensinam, é didática. As adversidades muitas vezes nos transformam, nos fortalecem, nos edificam. E o desespero tem que sair de nós. Nós temos dono, alguém que cuida de nós. Então, em meio à adversidade, o dono de nossas vidas está trabalhando, está atento, porque não toscaneja o guarda de Israel, já diz a palavra do Senhor nos Salmos. Então, enquanto o carcereiro imagina ali perder a sua própria vida, né? Tirar a sua própria vida, melhor dizendo, Deus começa a trabalhar. E ele, no intento de tirar a sua vida, deixa eu tirar Abacuque, que Abacuque gosta de atrapalhar. Fica aí. Pensa num crente que dá trabalho a Abacuque. Depois eu vou ter aqui algumas reflexões, eu e Abacuque, tá certo? Vou trazer para vocês em algum outro momento. Então, enquanto ele pensava em tirar sua própria vida, Paulo brada de dentro da prisão, dizendo: não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. Então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou precipitadamente trêmulo, como se não estivesse acontecendo, como se não estivesse acreditando naquilo. Como pode presos estarem ali, não é? Reclusos, tendo a oportunidade de fugir, não fogem. Então ele entra trêmulo, temeroso, receoso, em saber o que estava acontecendo. E ao ver ali que ninguém tinha fugido, ele se prostra diante de Paulo e Silas, como que gratos a ele por sua própria vida. Porque se eles tivessem de fato fugido, mesmo que ele não viesse a suicidar-se, a morte seria seu fim. A morte já estava decretada, já que isso era uma normativa, né, romana, que se isso acontecesse, se eles viessem a fugir. Então ele se prostra diante de Paulo agradecido, em sinal de humilhação, em sinal de dependência. Naquele momento a vida daquele homem estava por alguns instantes nas mãos de Paulo e Silas, e ele reconhece isso. Então aquele homem que está ali para guardar, para trancar, para trancafiar, para enclausurar, agora se torna um homem dócil, humilde, porque as adversidades de Deus muitas vezes nos sobrevêm para nos quebrar, para nos amolecer, para nos transformar, para trazer ao nosso entendimento e compreensão de que nós não somos essa Coca-Cola toda, de que nós não somos esse biscoito, os furinhos do biscoito creme crack. Nós somos tão dependentes como todos são, nós somos tão humanos como todos são, e somos totalmente dependentes de Deus para tudo. Então aquele homem que estava ali exercendo uma autoridade com a capacidade de libertar ou não, já que tinha chaves nas mãos, aqueles homens agora se encontram de joelhos, agora se encontram submissos ao que acontece, e agora ele presta atenção nas palavras de Paulo e Silas. Talvez no início, né, quando ali entraram, eram só 2 prisioneiros, alguém que não se deve dar crédito, mas com o decorrer dos acontecimentos, com o prodígio de Deus acontecendo, com as maravilhas de Deus acontecendo, ouvindo os louvores, ouvindo a oração, aquele homem foi sendo transformado pela intervenção de Deus através do Espírito Santo, e faltava agora tão somente, agora sensibilizado, ouvir a mensagem que transforma, ouvir a mensagem que liberta, ouvir a mensagem que leva o homem do céu, ouvir a mensagem que tira o homem da lama e o coloca em um lugar firme, numa rocha poderosa, que não treme, onde não há instabilidade, que é Jesus Cristo. Então, no verso 30, depois, trazendo para fora, disse: senhores,
O que devo fazer para que seja salvo? Esse episódio na vida do carcereiro foi tão intenso, tão profundo, tão marcante, que mexeu com as suas estruturas, mexeu com aquilo que ele acredita, mexeu com os seus conceitos e preceitos, do mesmo jeito que Deus pode ter feito na vida de tanta gente. No meu caso, por exemplo, que pensava tantas coisas erradas a respeito do Evangelho. E Deus vai modificando isso de maneira sobrenatural em nossas vidas. Esta graça revelada, essa graça especial, esse presente que nós recebemos sem merecermos, causa em nós mudança. Essa mudança que é paulatina, que nos acompanha durante o processo da nossa vida. E nós possamos chamar isso, essa mudança, podemos chamá-la de transformação, de santificação. E ela só termina quando Jesus vier. E quando Jesus vier, não vai encontrar um santo sequer, no sentido absoluto da palavra. Ele vai encontrar homens e mulheres, jovens, que lutam, que entendem, que compreendem, que precisam ser obedientes, que precisam estar diante de Deus, que precisam agradá-lo, ora acertando, ora errando, mas arrependendo-se do seu erro e não cometendo os mais, caminhando em direção ao Senhor. Estes são os santos que o Senhor vai encontrar na terra quando vier. Que nós sejamos enquadrados em meio a estes, sempre fervorosos na obra do Senhor, que nada venha esmorecer esta fé que Ele mesmo colocou no nosso coração. Que o Espírito Santo de Deus venha soprar um sopro sobrenatural, reacendendo essas brasas do nosso interior, tirando as cinzas que se acumulam com o tempo e nos tornam frios diante do poder tão grandioso do Senhor. E chorar como nós chorávamos, não fazemos mais. Orar como nós orávamos, não oramos mais. Mas através desse sopro, desse avivamento da parte de Deus para nós, nós somos capazes de vivenciar e nos manter neste amor que nos leva para o céu, neste amor que nos faz andar aqui na perspectiva da vida do Senhor Jesus. Aleluia. Então no verso 31, respondendo-lhe a pergunta do carcereiro: o que eu devo fazer para ser salvo? Esse é o grande dilema da humanidade. O que fazer para ser salvo? Talvez no DNA humano, talvez nas profundezas da nossa compreensão, do nosso entendimento, a única coisa que nós queiramos é o bem-estar, é fugir da dor, é fugir das situações complicadas, adversas, do conflito. E para que isso aconteça, alguns questionamentos, algumas perguntas têm que ser respondidas. De onde eu vim? Quem sou eu? Para onde vou? E talvez essas três perguntas acompanhem a humanidade desde que o mundo é mundo. E a resposta para essa pergunta parte de Deus. A resposta a essas indagações partem dos céus para nós. Nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus para adorá-lo, para honrá-lo, para engrandecê-lo. E isso é mais que suficiente para trazer alegria ao nosso coração, trazer paz e esperança ao nosso coração. O que é que eu devo fazer para ser salvo? O que é que as pessoas têm que fazer para ser salvas? E aí vão brotando, irmãos, dentro da inteligência e da capacidade humana de raciocinar, as filosofias, não é? As ideologias, e no pensar, buscar ali respostas para as coisas que interagem conosco, não é? Desde a antiguidade. Quando um raio desce do céu em meio a uma tempestade, aí a mitologia vem dizendo que ali são os deuses, é Zeus, o deus do trovão, que está irado e ali mostra o seu poder através daquele raio. E assim vem a mitologia se desenvolvendo, e lá em Mileto, com Tales de Mileto, surge o embrião filosófico, o embrião da filosofia que nós compreendemos hoje. E o ser humano vem desenvolvendo a sua mente.
E muitas vezes, usando a inteligência, ele vem compreendendo que a moral, a ética vem evoluindo com o tempo. E nós somos e estamos em eterna evolução, segundo estes. Mas nós compreendemos, e eu não vou entrar em detalhes nisso, e nós compreendemos que a ética de Deus, a moral de Deus, ela é atemporal, ela persiste de eternidade a eternidade, vamos dizer assim. Ela persiste pelos séculos, porque a vontade de Deus é única, ela não se modifica, ela não se transforma. Então a mensagem do Evangelho é única, ela não muda, não é? Eu não preciso fazer com que as palavras que eu fale sejam de uma maneira tão complicadas ao expressá-la, de que a pessoa que ouve mal entende. O Evangelho, como disse meu pastor Carlos hoje, é simples, não é? É Jesus, é o Evangelho pregado por Pedro depois da descida do Espírito Santo em Atos 2 dos Apóstolos, de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, né? E nós vemos ali simplesmente a menção da palavra de Deus, a história de Jesus sendo pregada e aplicada no coração daquele povo, e quase 3.000 pessoas ali são salvas. O que devo fazer para ser salvo? O que nós estamos fazendo para sermos salvos? E eu compreendo da seguinte forma, irmãos, como os reformadores assim também compreendem: que a salvação começa em Deus e termina em Deus. Que eu não posso, como criatura contaminada pelo pecado, criatura que herdou o pecado, nossos pais primitivos, me aproximar a Deus sem que Ele me chame, me aproximar dele sem que Ele intervenha na minha vida. Porque afinal de contas eu sou imperfeito e a bondade que eu conheço não é a bondade de Deus. Muito pelo contrário, o ser humano natural, a sua intenção, o seu instinto natural é fugir de Deus, é se afastar dele. Muito embora pessoas digam estar servindo, mas estão servindo de maneira incorreta. Porque a resposta de Paulo simplifica ou resume o Evangelho. Crer no Senhor Jesus Cristo será salvo tu e tua casa. Crer no Senhor Jesus Cristo é sinônimo de salvação, que tem que ser desenvolvida através da palavra de Deus. Ele adquire a salvação no momento em que seu coração se predispõe a isso, e isso acontece pela intervenção de Deus através do Espírito Santo. Mas é necessário que ele conheça, né, o Jesus da história. Porque simplesmente saber a história de Jesus não é suficiente para fazer com que o homem se aproxime de Deus da maneira que ele espera. Veja a continuidade do versículo 32. Paulo responde: responderam-lhe: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. Verso 32. E lhe pregaram a palavra de Deus e a toda a sua casa. Não foi de imediato, não foi algo assim, Shazam, pelim-pim-pim. Houve um processo, eles tinham que ouvir a história. Crer em quem? Quem é Jesus? Eunuco e Filipe. Filipe lhe pregou, falou sobre as Escrituras. Não é? É necessário pregar o Evangelho para ter em quem se crer. Quando Jesus Cristo nos é apresentado através de uma outra pessoa, não é? Porque é assim que o Evangelho cresce e se propaga, é através da pregação. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, e somos nós quem fazemos isso. É necessário conhecermos sobre quem se está pregando, sobre quem se está falando, o que ele nos ensina e o que ele requer de cada um de nós. Então diz a palavra que pregaram para a palavra de Deus a todos de sua casa. Naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhes os vergões e os açoites. Veja como a situação agora se inverte. Aquele homem que detinha ali, né, a autoridade e colocou no cárcere, ou manteve preso no cárcere aqueles homens, agora submisso, agora sensibilizado pelos acontecimentos, se predispõe a ouvir, se predispõe a compreender, porque ouvir o Evangelho qualquer um pode ouvir. Agora, ouvir compreendendo
sob a interferência benéfica de Deus, é outra coisa totalmente diferente. Quando Deus tira de nós, dos nossos olhos, as escamas e desagrava os nossos ouvidos que antes estavam desagravados, para que a honra seja dele, a glória seja dele, o homem consegue perceber o quanto estava distante de Deus e o quanto ele necessita de Deus e o quanto ele é pecador. E é necessário aí o arrependimento, é necessário o se chegar a Deus pedindo misericórdia. E Deus graciosamente derrama sobre nós o seu amor através da sua graça, da sua misericórdia, da sua compaixão. Então, aquele homem que agora, ouvindo a palavra de Deus, sensível, traz essa novidade de vida para dentro da sua casa, para o seu lar, para a sua família, para os seus entes queridos. E este evangelho é tão poderoso que absorveu o carcereiro, que absorveu a sua família e que agora está amadurecendo no meio deles, não é? E aquele que mantinha preso agora cuida, e aquele que guardava trancado agora vem cuidando dos açoites, dos vergões, não é? Fruto ali da violência que eles sofreram enquanto estavam presos. E esse processo de conhecer Jesus, de se enquadrar como cristão, de conhecer a sua história, de conhecer o Jesus da história, segue até o batismo. A seguir foi ele batizado e todos os seus. A confissão pública, o ato simbólico, essa ordenança que junto com a Santa Ceia é pertinente a todo cristão. Eles são batizados. E agora aquelas águas podem muito bem simbolizar o poder purificador do Espírito Santo sobre a vida deles, tornando-os publicamente conhecidos como cristãos, diante desse ato tão poderoso, simbólico, mas tão poderoso, que os faz agora viver uma nova vida, pois foram frutos do novo nascimento. Você nasceu de novo? Você nasceu de novo? Usando essa palavra, ou esta frase, nascer de novo, como pano de fundo, nós podemos compreender que o nascer de novo traz em si mudanças. É um aprendizado, não é? Vamos aprender um novo vocabulário. Vamos deixar de falar coisas que falávamos, que não fazem parte de um convívio, de um mundo cristão. Vamos aprender a exercitar sentimentos que o mundo não conhece. Nós vamos deixar de sentir sentimentos que o mundo cultiva. É um nascer de novo, é adquirir novas características, e características essas de Cristo, porque Ele é o nosso modelo maior. Em qualquer dúvida da sua vida, em qualquer situação, se pergunte o que Cristo faria nesse momento. E eu tenho certeza que você vai ter da parte de Deus uma orientação, uma palavra, uma frase, um calar que vai engrandecê-lo. Então, a partir daquele momento, o carcereiro e a família foi batizado. Então, levando-os para sua própria casa, lhes pôs a mesa, e com todos os seus manifestavam grande alegria por terem crido em Deus. Veja que coisa interessante. Veja como é que começa desde o versículo 25, né? Com dor, com sofrimento. Mesmo em meio a dor e sofrimento, havia alegria de serem, os apóstolos se acharam dignos de sofrerem por Cristo. E essa dignidade vai se desenvolvendo e Deus lhes presenteia como paga pelo seu trabalho, pelo seu esforço, pelo pregar o Evangelho, a salvação de uma casa, de uma família. Veja como a salvação se desenvolve nesse texto. Começa com dor, começa com sofrimento, mas ainda no meio da dor e no meio do sofrimento havia contentamento. E esse contentamento se transforma em alegria. E essa alegria é exponencial.
É exponencial, ela cresce de forma exponencial. Se havia contentamento no coração de Paulo e Silas, agora havia alegria no coração do carcereiro, e agora havia alegria no coração dos que habitavam com ele no seu lar e na sua casa. E nós podemos dizer que vale a pena sofrer pelo Evangelho, porque o final disso tudo redunda em alegria. É um tijolinho que nós colocamos nesta grande obra, que muitos fazem parte. É este muro poderoso, esta ponte poderosa que une o físico ao espiritual, o mundo aos céus, e que cada um contribui com o seu tijolinho, e cada um contribui com o seu esforço, com a sua dedicação. Muitos no anonimato, muitos não se sabe o nome, mas quantos não contribuíram no reino de Deus ao longo dos séculos? Mesmo que seus nomes não estejam nos anais da história, mesmo que não existam seus nomes nos livros, mas muitas pessoas em oração, em capacidade de fazer algo por outra pessoa, contribuíram ali e registraram nos céus essa capacidade de ser um obreiro, né, dada por Deus, sendo participantes desta obra. E o versículo termina da melhor maneira possível, irmãos, com alegria. Quando o povo de Deus se reúne, há alegria. Está aí um dos motivos pelos quais nós sentimos muita falta do templo, porque todas as vezes que nós nos reunimos, a alegria está presente, a alegria se faz presente. E eles estavam felizes, irmãos, porque o motivo da alegria não era simplesmente um banquete, não era simplesmente o cuidar das feridas, no caso dos apóstolos, mas a alegria que se sentiu naquele lugar foi por terem crido em Cristo Jesus, por terem acreditado em Cristo Jesus. Eu me lembro do dia da minha conversão. Eu fui inundado de uma maneira sobrenatural, de uma alegria tão intensa, tão profunda. Eu nunca havia sentido algo parecido. Eu digo com toda a convicção da minha vida, foi um agir de Deus, foi um sobrenatural de Deus, que em fração de segundos, muito embora eu já estivesse ouvindo o Evangelho, estavam pregando para mim há muito tempo, mas naquele instante, no momento da conversão, foi em fração de segundos. Se eu estava com a mente cheia de dúvida, com rancor no coração, com sentimentos contrários à vontade de Deus, em um segundo eu estava chorando, alegre, regozijando-me, embora não soubesse explicar como, nem porquê, mas a alegria de Deus tomou conta de mim, e eu pude expressar e sentir isso através das lágrimas. Então essa alegria tem que permear nossa vida, essa alegria de estar servindo a Cristo tem que estar presente em nossas vidas até o dia que Ele vier, e aí sim vai ser o ápice, né, desse sentimento, vai ser alegria eterna, vamos sentir isso eternamente. Então eu termino hoje com esse sentimento, alegria, que a alegria possa entrar na sua casa, porque na realidade ela já está aí. O Espírito Santo está com você aí onde você está. Está dentro de você. E Ele testifica com o nosso Espírito que nós somos filhos de Deus. Está aí a origem da alegria. Nós somos filhos de Deus. Deus nos amou sobremaneira. E Ele prova isso. Romanos 5,8. Pelo fato de Cristo ter morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Então se alegre, você é de Deus. Não existe dificuldade que Deus não possa acabar. Não existe tempestade que Deus não possa acalmar. O máximo que pode acontecer com o Filho de Deus nessa terra é ele perder a vida. Ele perde a vida terrena para ganhar a vida eterna. Então não é perda, é ganho. Então nós temos motivos para estar felizes. Deus nos deu capacidade para trabalhar a saúde, entendimento, compreensão. Existem coisas que somos nós que temos que construir e conquistar. E existem coisas que só Deus pode fazer. Faça essa diferenciação para que você não venha se frustrar pedindo coisas que Deus não vai fazer e são pertinentes a nós.
Tenha cuidado com isso, em nome de Jesus. Então eu sou grato a Deus por estarmos reunidos nesse lugar, através das mídias sociais. Mando um abraço para o pastor Carlos Fernando, para a sua esposa Carla, que estiveram conosco hoje à tarde. E são fonte de inspiração para a minha vida. Professores, pessoas que exercem o cristianismo da maneira mais simples e mais sincera e mais amorosa que eu já vi. E eu tenho certeza, pastor Carlos e irmã Carla, se estiverem vendo esse vídeo, que Deus tem propósitos, como eu falei pessoalmente, que no primeiro momento nós não conseguimos enxergar, mas com o passar dos dias vai clareando e nós vamos perceber o que de fato Ele quer conosco. Aí o seu nome vai ser de uma maneira bem mais visível, não é? Glorificado através da nossa boca. Então eu agradeço a Deus pela presença de todos. Seu Eusébio Souza, Manuel Marques, um abraço para os dois e suas famílias em nome de Jesus. Que Deus os proteja e os livre desse mal que assola aí a humanidade, chamado Covid. Nossa irmã Marli, Deus te abençoe. E todos os amados irmãos que estiveram conosco, tanto no Instagram quanto no Facebook. Hoje é domingo, é o dia do Senhor, o dia que o Senhor ressuscitou, não é? Dentre os mortos. É um dia muito importante para o cristianismo mundial, para o cristianismo de maneira geral. É o dia que o Senhor venceu a morte, que Deus o ressuscitou dentre os mortos. Então louvado seja Deus, que nós possamos nos ver na próxima live, quarta-feira, às 19h30. Contamos com a sua audiência, você que faz parte da ECPI, porque até nós podermos nos encontrar novamente no templo, é esse o jeito que Deus nos deu, para podermos nos alimentar, né? Nos mantermos aí firmes na palavra do Senhor. Estou vendo aqui alguns pedidos e eu vou finalizar com eles, amém? Nosso presbítero Jair pede oração por doutora Raquel, que trabalha com Romaiana, amém? Então ela certamente está no fronte de batalha, não é? Está onde a luta é mais ferrenha, onde as coisas estão acontecendo. Enquanto nós estamos na segurança do nosso lar, existem profissionais lutando, batalhando contra algo invisível. Contra algo invisível, irmãos. Então nós temos que fortalecer essas pessoas com o que nós temos. E a arma que nós temos é a oração. Amém? Então vamos finalizar orando. Não só por doutora Raquel, mas por Romaiana, por Priscila, por Isabel, por Ivaneide, por Isabelle, por todos os nossos irmãos que nós conhecemos, que estão trabalhando na área médica, na área da saúde e que estão enfrentando este inimigo. Que Deus lhes dê saúde, em nome de Jesus. Amém? Somos gratos a todos. Nossa irmã Régia, Deus te abençoe, Régia, em nome de Jesus. A Jailcinho, a Priscila, Deus derrame a sua misericórdia e graça sobre vocês e conceda os desejos do seu coração. Vamos orar? Nosso Senhor, Deus e Pai, finalizamos esse momento, Pai, esse curto momento de reflexão na Tua Palavra, e te pedimos em nome do Teu Filho amado Jesus, que Tu chegue com a Tua providência, Pai, na vida daquelas pessoas que estão frente a frente, Pai amado, lidando com este vírus todos os dias, que por vezes ficam cansados, Pai amado, que por vezes são infectados pelo vírus. Senhor, dá-lhes saúde, protege-os. Que acampa os Teus anjos, Senhor, ao redor deles. Livra-os de todos os males. Livra a Tua igreja, Senhor, na terra. Livra os profissionais que dedicam as suas próprias vidas para salvar outras, Senhor. Chega com o Teu amor, com a Tua providência na vida deles, Pai. Tem compaixão. Nós não temos a quem recorrer. Não existe, Senhor, álcool em gel, roupa, óculos, máscara, se a Tua vontade não estiver presente, se o Teu sim, Senhor, não for pronunciado. Então diz sim, Senhor, para a vida, diz sim, Senhor, para o cuidado, para o conforto, para que isso se acabe logo, Pai amado, e possamos estar juntos novamente. A Tua igreja clama por isso, Senhor, a Tua igreja pede por isso, Pai, por dias de momentos de refrigério. Chega com providência, Senhor, livra-nos deste mal, é o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe cada um de vocês. Fiquem na paz.